Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é professor Alexandre Ramos, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, e este é mais um vídeo da disciplina de Cálculo 1 para estudantes de Sistemas da Informação e versa sobre as aproximações lineares. A ideia das aproximações lineares pode ser resumida neste gráfico aqui e consiste em aproximar o valor de uma função não linear na vizinhança de um certo ponto de coordenadas aqui 1 e 2, né? Aproximar o valor da função na vizinhança de 1, de x igual a 1, por uma função linear que seja boa o bastante, né, dentro de uma precisão que nos satisfaça, uma aproximação linear que seja boa o bastante para calcular valores da função na vizinhança deste ponto. Então veja, né, que se a gente estiver próximo bastante, visualmente, né, então para a precisão que o nosso olho proporciona, visualmente essa função linear, essa aproximação linear é boa aqui, ó, de zero ou até mesmo de menos, a diferença é pequena, né, eventualmente até aceitável, de menos um até 3, né, dá para encarar, ou talvez de menos um até 4 aqui, tem uma diferença entre a aproximação linear e a função propriamente dita, que digamos que a gente pode tolerar. Claro que a gente pode ser menos tolerante e dizer que a gente só aceita se não enxergar nenhum pontinho branco entre as duas curvas, né? Então nós estaríamos aqui entre o 2,5 e o menos 0,5, né? Ou a gente podia exigir um pouco mais, olha, só aceitamos a aproximação se nós olharmos e só enxergarmos o verde, né? Aqui para os meus olhos, então, de 1,5 mais ou menos até de 0,5 até 1,5 aqui, né? Então veja que a aproximação linear é tão boa quanto a ideia é fazer uma aproximação tão boa quanto necessário, quanto possível no contexto em que a gente utiliza essa aproximação. Evidentemente, né, que se a gente vem para valores muito distantes aqui desse valor de x igual a 1, né, a diferença fica tão grande que provavelmente aceitar a aproximação linear se torna um problema muito grande, né? As implicações práticas disso são, pensando do ponto de vista da precisão demandada, né, possível ou necessária, do ponto de vista de uma aplicação é muito relevante, né? Então, digamos que a gente está projetando uma certa asa que tem que ter um certo de um avião e ela tem que ter um certo tamanho, né? Se do ponto de vista do voo do avião, né, a gente pode usar essa aproximação linear, né, dependendo do valor de x aqui, né, seja esse intervalo aqui em que há uma sobreposição plena, em que não aparece nenhum branco, em que a distância é pequena ainda, né, ou até aqui é grande bastante, significa considerar que o fenômeno, né, que a gente está analisando, ele é regido, é possível, né, que ele ocorra tal qual previsto na teoria, de acordo com certos valores que a gente possa considerar como adequados para o nosso processo, tá? Então, vai depender, né? Às vezes a gente vai fazer sei lá, uma superfície lisa, né, de alguma coisa. Ela é lisa em que sentido, né? Se vai passar uma pista lisa para um carro, o conceito de pista lisa para um carro é diferente de pista lisa ou de um chão liso para um bebê engatinhando, né? Então, é nesse contexto que a gente vai pensar o quão boa vai ser digamos, a aproximação linear, nesse tipo de contexto, né, em que depende do instrumento, da precisão dos instrumentos que a gente está utilizando, do contexto em que a gente utiliza a aproximação, ela se destina então a estabelecer a validade da aproximação linear. E é importante fazer essa discussão introdutória porque muitas vezes a gente usa a aproximação linear até de maneira intuitiva, né? Assim, um tanto
mas desavisada, né? Muitas vezes a gente fala, olha, na última semana houve uma variação de tantos por cento numa determinada quantidade, né? Então é de se esperar que daqui a 4 semanas a variação será 4 vezes tantos por cento, né? É muito comum a gente fazer isso. E esse é um equívoco, né? Porque invariavelmente os fenômenos que a gente observa no nosso cotidiano são não lineares, então a extrapolação linear, quando feita, deve ser feita com muito cuidado, justamente para que a gente não adentre este regime em que a linearidade deixa de ser válida, né? Então, vai ficando cada vez mais distante desse x aqui, a aproximação fica cada vez menos precisa, né? E consequentemente pior, cada vez pior, tá bom? Feita essa digressão inicial, essa introdução, né, essa tentativa de motivação e de estabelecimento da relevância de se fazer com o devido cuidado a aproximação linear, vamos então aprender a calcular uma aproximação linear, né? A aproximação linear de uma função consiste em dado uma função f de x, a gente escrever uma função linear, né, um polinômio, y igual a f de a mais f' de a vezes x menos a, aqui na vizinhança de x igual a, tal que, né, y vai ser aproximadamente igual ao próprio f de x se x for suficientemente próximo de a, tá bom? Então, como indica neste gráfico aqui. A gente chama, né, de função linear, então essa função aqui a gente vai chamar de função linear ou linearização de f em a, tá? Essa, essa, essa aproximação é bem direta, né? Essa definição, ela pode ser, primeiro a gente vai usar e depois a gente vai tentar ver, né? A gente vai tentar entender a origem dela, né? Então comecemos aqui. O primeiro exemplo é: encontre a linearização da função f de x igual a raiz de x mais 3 em a igual a 1 e use essa linearização para aproximar os valores das raízes, né? Raiz de 3,98 e de 4,05. Essas aproximações são super ou subestimadas, né? Elas tendem a ser maiores do que o valor real ou menores que o valor real, né? Isso que está sendo perguntado aqui. Então, se a gente for pensar em termos de linearização, né, o que a gente vai fazer primeiro é efetuar f de a, né, em que a é igual a 1. 1 mais 3 é 4, raiz de 4 é 2. Então, f de 1 é 2, né? E depois derivar o f de x e efetuar a derivada em a, né? Então, vamos lá. Derivada de raiz de x mais 3 é 1 sobre 2, raiz de x mais 3. E efetuada em 1, ficamos com 1 quarto, né? 1 mais 3, 4, raiz de 4 é 2, 2 vezes 2 dá 4, então 1 quarto. E aí a linearização de A, em torno de A igual a 1, né, vai ficar, a gente coloca aqui 1 mais 1 quarto, x menos 1, né? E aí fazendo a operação aqui, né, tirando o MMC, multiplicando por 4 em cima, 4 embaixo, e realizando os cálculos, nós ficamos com x mais 7 dividido por 4, como sendo a linearização da função a raiz de x mais 3. Então, podemos dizer que raiz de x mais 3 é aproximadamente x mais 7 sobre 4. Então, agora nós vamos considerar o próximo passo, né? Pegar a vizinhança, a vizinhança de A, x igual a A. Então, o primeiro valor que nós vamos tomar é x1 igual a 0,98 e o outro valor é 1,05. Tal que nós vamos fazer o cálculo. Substituindo esses números, né? 7,98 dividido por 4 é 1,995. E 7 mais 1,05 é 8,05 sobre 4, 2,0125. Então, essa é a aproximação, né, para este cálculo aqui. E agora a gente pode olhar aqui no gráfico, né? Então, a gente está aqui pertinho do 1, né? É um númerozinho um pouquinho antes ou um pouquinho depois. E o que a gente vê é que a função linear ela está acima, né? Tipicamente acima da função propriamente dita, raiz de x mais 3.
Consequentemente, nós vamos dizer que essa estimativa aqui é uma superestimação do valor. No nosso próximo exemplo, a gente vai tentar perguntar o seguinte: então, né, um outro problema, mas o quão, dada uma certa tolerância que o meu sistema tem, né, de quanto a quanto eu posso usar a aproximação linear? Né? Essa é uma pergunta legítima, né? Na primeira parte, a gente simplesmente aproximou e nós não nos perguntamos, né, se o tamanho do erro, né, nessa estimativa. Agora vamos tentar perguntar qual é o tamanho do erro aqui. Então a pergunta vai ser assim, olha, para que valores de x a aproximação linear de raiz de x mais 3 aproximadamente igual a aproximadamente x mais 7 sobre 4 tem precisão de 0,5. E o que se pode dizer de uma precisão 0,1? Bom, eu não vou fazer o 0,1, né, porque é um tanto direto o cálculo, mas a gente vai fazer, eu vou mostrar para vocês e vocês vão reproduzir. Feito em 0,5, vocês reproduzem para 0,1, tá bom? Por conta própria. Vamos lá, né? Dizer que a precisão é 0,5 significa o seguinte: se a gente fizer a diferença entre a aproximação linear e a função propriamente dita, o módulo dessa diferença vai ser menor que 0,5, né? Isso significa ter precisão de 0,5. Ele vai ser necessariamente menor, nunca igual, tá? Só menor. Estritamente menor. Bom, quando a gente faz esse módulo, né, isso significa que menos meio vai ser menor, né, que este termo aqui, a linearização menos a função, que vai ser menor que meio. E aí nós podemos passar este termo aqui, somar um termo raiz de x mais 3 em todos os pontos da desigualdade, tal que este daqui da região central desaparece, né, mas este de cá e este de cá se mantém. Tá? Então, aqui a gente vai ter esta expressão e agora a gente pode, então, né, pegar e fazer um gráfico. A gente faz o gráfico da função propriamente dita, da função menos meio e da função mais meio, representado aqui em verde. Né? E aí a gente faz o gráfico aqui, ó, da linearização em laranja, né, que vai a ser essa linha laranjada aqui. E aí a gente, nos pontos em que essa linha laranja cruza, né, com o valor da função mais meio, a gente diz, olha, entre este ponto e este ponto, a diferença entre a aproximação linear e o valor real é menor que meio, né? Então ele está entre essas duas curvas aqui. Então ele está dentro da precisão desejada, né? E aí basta a gente determinar esses valores de x aqui, né? O x maior e o x menor, ou x2 e x1. Um jeito de fazer isso seria a gente pegar, né? Se a gente pegaria o gráfico aqui, faria assim, né? Aí a gente ia ficar olhando aqui, né? Ah, isso aqui vale tanto, né? A gente vai maximizando aqui o gráfico e vai determinando quanto vale esta vizinhança e o quanto vale esta. Esta é uma estratégia, não é a única, né? Tem uma estratégia algébrica também para a gente poder conseguir fazer o cálculo desses valores. Neste caso, né, em que é possível resolver o problema. Para fazer isso, o que nós fazemos é o seguinte: em vez da gente somar a raiz de x mais 3 em tudo, o que a gente vai fazer é subtrair x mais 7 sobre 4 em cada ponto. Né? Então, subtrai aqui x mais 7 sobre 4, subtrai aqui x mais 7 sobre 4 e subtrai aqui x mais 7 sobre 4. Então, no meio da desigualdade, fica só a menos raiz de x mais 3, aqui, tá? E aí, a gente vai ter, efetuando os cálculos, né, do lado esquerdo da desigualdade, menos x mais 9 sobre 4, menos raiz de x mais 3, menos x mais 5 sobre 4. E aí, tomando o quadrado, né, termo a termo aqui, nós vamos ficar com esta expressão que aparece por aqui. Aqui, eu acho que eu cometi um erro, né? Aqui devia estar maior, né? Só um segundo que nós vamos corrigir. O Francisco já está me dando um aviso, já, bravo, falando: tá errado, papai. Tá errado, papai. Tá bravo ele comigo, falando: onde já se viu? Você está sacaneando? Maior. Tá, corrigido.
Você vai ver que agora já já ele vai ficar cantando de feliz porque eu corrigi o trem. Matemática em mineirês. Corrige esse trem, é isso? Bom, então vamos lá, né? A gente vai então tentar ver com qual das duas expressões, né, onde acontece a igualdade, né? Para que valores de x mais 3 é igual a esta parábola da esquerda ou x mais 3 é igual à parábola da direita. Aqui falta um R, né, para valorizar o sotaque do interior, resolver. Senão a gente perde o charme, né, da gente. E voltemos. Agora sim, resolver as duas equações de grau 2 e encontrar os pontos em que as funções se encontram, e assim definir o intervalo de validade da aproximação. Então, na inequação à direita, né, se a gente resolve a inequação à direita aqui, nós teremos o seguinte, veja só, eu posso passar o 16 multiplicando, 16x, né, 3 vezes 16 vai dar 48, igual a x ao quadrado mais 10x mais 25, correto? Então, passo o 48 para lá, né, fica menos 48, então fica menos 23, menos 48 mais 25, menos 23. Menos 16 mais 10 vai dar menos 6 e x ao quadrado, tá? Então essa é da inequação à direita. Aqui. E agora vamos lá ao cálculo, né, das raízes dessa expressão. Usando Bhaskara, a gente vai obter este resultado aqui, né? 3 mais ou menos 4 raiz de 2, esse é o x à direita, né? xd mais ou menos 3 mais ou menos 4 raiz de 2. Importante aqui, ó, a raiz de 2 é 1,4, né? 1,4 aproximadamente, né? Vezes 4 vai dar quase 6, né? 3 mais 6, quase 9. Vamos ver, ó. Quase 9. 3 menos 6 aqui vai dar menos 3, quase menos 3, né? Não é bem menos 3, aqui está um pouco depois de menos 2, está tudo bem, tá? Eu fiz de cabeça, né? A gente pode fazer usando a calculadora até, mas já basta para a gente entender que se a gente pegar o x, né, variando de 3 menos 4 raiz de 2 até 3 mais 4 raiz de 2, a gente garante que a gente está dentro da desigualdade. Veja que a linha verde aqui corresponde, né, à inequação da direita. Já a inequação da esquerda, quando a gente faz ela, a gente obtém também um polinômio de grau 2, porém, este polinômio aqui não tem raiz real, né? Porque, veja, ou seja, a reta, né, e a curva, elas não se cruzam, né, para este gráfico da esquerda aqui, né, que é esse termo aqui. O raiz de x mais 3 menos meio, né, essa desigualdade aqui, o menos meio, né? Já o mais meio não, o mais meio eles se cruzam, por isso dá certo, tá? Então o menos meio está aqui, não cruza. Voltemos, né? Então, veja, a gente o x, então o x da esquerda a gente ignora, né? Porque não tem raízes reais. E aí a gente vai dizer que a reta, né, x mais 7 sobre 4, cruza a curva raiz de x mais 3 mais meio em dois pontos, em 3 menos 4 raiz de 2 e em 3 mais 4 raiz de 2, tá? Um outro jeito, né, só para fazer só mais uma rodada aqui e deixar isso claro, né? Veja só, a gente pega esses dois termos, né, então a gente está aqui com as expressões, né? Veja que este termo de cá é oriundo deste mais meio e este termo de cá é oriundo deste menos meio, tá bom? Se a gente multiplicasse isso aqui por menos 1, né, tiraríamos o menos em todos os termos da desigualdade e ficaríamos com maior e maior aqui, né? E aí, tomando o quadrado, a gente entenderia, né, claramente a origem desse sinal de maior aqui, tá? Então, este cara ainda é oriundo do mais meio, né? Por isso que a gente fala, e aí quando a gente resolve a inequação da direita, a gente está tentando encontrar o ponto de cruzamento entre a linha, a reta, né?
e a curva da raiz somada de meio, tá? Que é o verde acima. Então é assim que é daí que surge este cálculo, tá? É importante só frisar e reforçar para deixar isso claro. Depois, claro, a gente pode substituir na calculadora e se, né, nesse intervalo aqui que vai de 3 menos 4 raiz de 2 a 3 mais 4 raiz de 2, a gente tem a certeza de que a aproximação linear tem resolução, tem precisão igual a meio, né? Se, né, quem quiser, faça depois aqui, em vez de colocar 0,1, 0,5, né, coloca o 0,1, o procedimento é o mesmo, eu não vou, né, fazer novamente, eu acho que não é necessário, né, porque o procedimento é o mesmo. Vocês façam o cálculo e verifiquem, né, qual vai ser então a vizinhança em torno da qual a função linear é uma precisão com precisão, é uma aproximação com precisão igual a 0,1, tá bom? Eu deixo para vocês. Só retomando então, né, é importante lembrar, então, realçar que essas aproximações lineares são aproximações amplamente utilizadas em problemas físicos, né? O problema clássico da aproximação linear em física clássica é para descrever o movimento de um pêndulo, né? Você tem um pêndulo lá, você tem uma corda, né, com uma bolota com uma massa m bem grande lá embaixo. E aí você puxa essa bolota por um ângulo pequeno bastante, então ele vai ficar oscilando, né? Se você puxar por um ângulo muito grande, a, o movimento desse pêndulo vai ser proporcional a seno de θ, né? O momento, a variação, a força, né, que puxa esse pêndulo para baixo vai ser proporcional, para ele fazer esse movimento oscilatório, vai ser proporcional a seno de θ. No entanto, se o ângulo θ for pequeno bastante, o seno de θ é aproximadamente θ, e aí a gente vai notar então que o pêndulo oscila, né, periodicamente em torno ali do chão, né, em torno do mínimo ali de um ângulo zero. Então ele vai fazer aquela oscilação periódica que é útil, né, para construir os relógios antigos. Foi útil, extremamente útil. Embora os relógios antigos, né, devido à resistência do ar, né, eles fossem, depois de um tempo, houvesse um amortecimento, né, no movimento do pêndulo, e aí o relógio perdia a precisão dele, né? Mas pelo menos ele deixava de funcionar, né? Deixava de induzir o tic-tac. Mas antes, para contornar esse problema, aí tinha que fazer uma massa né, uma massa grande e tal, fazer um pêndulo bastante longo, e isso aumentava a precisão desses relógios aí e reduzia o efeito da resistência do ar, né? Bom, com isso eu vou encerrar essa primeira parte do vídeo, tá? Eu vou gravar um segundo vídeo com a segunda parte da aula, que são os diferenciais, que é onde a gente acaba também compreendendo um pouco, né, a origem do cálculo da aproximação linear. E aí a gente vai resolver alguns exemplos também sobre esse item, tá bom? Até breve, um forte abraço. Tchau, tchau.